de Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Pastor Atos está onde? Está na Bíblia. Capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardaram a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia qual era real, porque estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo já percorrendo uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Até aqui. Deus abençoe os irmãos para tomarem assento. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela sua oportunidade, agradecer a Deus aos meus pastores, o missionário Marta, o pastor Jonathan, mais uma vez, por essa responsabilidade, de estar sucedendo aqui o nosso pastor, que é o nosso mestre aqui, não é fácil, amém? Mas mais uma vez, obrigado, E pela palavra que o Senhor também tem colocado no nosso coração, e falar sempre assim para os irmãos, Não é porque nós somos crentes, nós já nascemos de novo e temos, somos considerados assim, homens e mulheres de Deus, que isso vai trazer a ausência de adversidade na nossa vida. Porque mesmo sendo crente, a gente tem luta, a gente tem prova, a gente tem dificuldade e também a gente tem as perseguições. E quando nós lemos lá no livro de Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito até um monte, e ali 40 dias Jesus jejuou, e ali também ele foi afrontado por Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu pela palavra. Mas no finalzinho, no último versículo, a Bíblia diz que o diabo ele se ausentou por um tempo. Significa que ele vai voltar. E o nosso ministério, o seu chamado, a nossa vida espiritual, nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade todos os dias da nossa vida, até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Mas tem uma palavra de Deus para você nessa manhã, que o Senhor fala assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vai vencer. E nós vemos aqui a luta, irmãos, que a igreja também está passando. E uma grande luta veio para a igreja depois do dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu ali o poder de Deus. E a igreja sofreu uma perseguição. E quem estava lá estava o Saulo de Tarso, perseguindo a igreja, maltratando os irmãos, perseguindo Estevão, concedeu com a morte de Estevão. Mas quando Paulo ele tem um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, quando os seus olhos espirituais são abertos, houve um tempo de paz. Mas esse tempo de paz não é por muito tempo, porque agora no capítulo de número 12 se levanta aqui o Herodes Agripa, que é neto de Herodes o Grande. E esse neto de Agripa aqui, ele
tinha também no seu coração a grandeza, né? Ele queria ser parecido com Deus, ele não gostava de ficar por baixo. Ele estava sendo governo nesta época e politicamente ele não andava bem, porque ele não estava agradando os judeus, não conseguia trazer alegria para os judeus. Mas ele tem uma ideia diabólica. E qual era a ideia dele? Ele falou assim: para mim trazer de volta os judeus, eu vou começar a maltratar a igreja de novo. Ele começa a maltratar a igreja e ele manda matar Tiago à espada. E quando ele apresenta Tiago ao povo judeu, o povo então começa a se alegrar de novo, porque o prazer dos judeus naquela época era ver a igreja sendo maltratada, era ver o cristão passando por luta, passando por dificuldade. E essa também é a vontade do diabo, né? O diabo não quer te ver feliz, né? Por isso, 3 coisas o diabo sabe fazer, que é matar, roubar e destruir. Mas Jesus não, Jesus ele veio para que você tenha vida, que você tenha vida em abundância. Então, Deus não tem prazer no seu sofrimento, Deus não tem prazer na sua perseguição, Deus não tem prazer na sua enfermidade, Deus não tem prazer nas suas lutas, mas o diabo tem. Então, uma maneira que o rei Herodes achou para trazer os judeus de volta foi maltratar a igreja. Então, ele mandou matar o Tiago à espada e isso agradou o coração do povo judeu. Então, ele imaginou, né? O seu ibope, o seu reconhecimento está lá embaixo. Então, quando ele mata Tiago, ele começa a alegrar o coração do povo judeu. Aí ele pensa assim: se eu matei o Tiago, o meu reconhecimento foi lá para cima, né? O meu ibope foi lá em cima. Imagina se eu matar o Pedro agora, se eu prender o Pedro. Então ele tem essa ideia diabólica e manda prender o Pedro agora. E o Pedro era um dos líderes da igreja, né? Talvez um dos principais. Para quem conhece aqui sabe, o Pedro foi um dos discípulos que teve mais experiência com Deus, né? Pedro foi a primeira pessoa a confessar que Jesus era o Filho de Deus. Pedro andou sobre as águas. O Pedro foi o mesmo que negou Jesus por 3 vezes, mas que teve também a oportunidade. Jesus perguntou para ele: tu me amas? Tu me amas, Pedro? E Pedro por 3 vezes falou que amava Jesus. Pedro foi agora o mesmo também que estava no dia do Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo. E Pedro tinha uma vida de oração. Nós vemos isso através da palavra de Deus, quando Pedro estava com João ali no templo chamado Formosa, 3 horas da tarde orando. E quando ele sai na porta, aleijado, paralítico de nascença, pede para eles uma esmola. Pedro falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje, irmãos, é bom assim a gente ter uma igreja bonita, né? Ter uma igreja arrumada, a gente ter os recursos. Mas uma coisa que nunca pode faltar na igreja é a presença de Deus, né? Às vezes na igreja as irmãs gostam de arrumar a igreja, os jovens também para suas festividades. E a igreja está bonita, sabe? Eu falo assim: a igreja está linda, mas nós não podemos ficar sem a presença de Deus nos nossos cultos, né? Porque a presença de Deus é mais importante. Então, esse Pedro aqui, agora cheio do Espírito Santo, né? O Pedro, que era um dos líderes dos discípulos, alguém que prega a palavra de Deus sem microfone nenhum, né? Pedro, ele prega agora com ousadia, cheio do Espírito Santo, e quase 3 almas se convertem ao Senhor. Então, Pedro, para o Herodes, era uma pessoa importante, né? É como se fosse o pastor da igreja, como se fosse a nossa liderança. Semana passada nós tivemos aqui no estudo do nosso pastor João. Ele falou sobre isso, né? Da gente estar sempre orando pelos nossos líderes, porque a prova é muito maior, né? O diabo, ele é estrategista. Se ele derrubar você, que é o homem de Deus na sua casa, você que é a mulher de Deus na sua casa, logo todos vão se enfraquecer. Então a vontade do diabo é derrubar um pastor, derrubar uma liderança, derrubar você, porque muitas vezes você é referência. Então nós temos que estar sempre orando pelos nossos pastores, né? E o Pedro agora está preso, Pedro agora está no cárcere. Mas a Bíblia diz que quando a igreja soube que Pedro, seu líder, e seu pastor estava preso, a igreja se reuniu lá na casa da Maria.
Casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar, para buscar a presença de Deus, para pedir para o Senhor: Senhor, não deixa o Pedro morrer, não mata o nosso pastor, Senhor, não deixa, Senhor, as promessas do Pedro se acabar. Então a Casa de Maria era um lugar muito importante, é o lugar onde o povo de Deus se reunia, né? Era como se fosse uma proteção espiritual para a igreja, e nós precisamos voltar a esse tempo da oração. Nós não podemos ficar sem orar, sem buscar da presença de Deus. E eu me lembro, para quem não sabe, eu também tive uma proteção espiritual, né? Uma mulher que durante uma vida toda orou pela minha vida, que foi minha mãe. E eu me lembro de uma época de carnaval como essa, irmãos, eu acho que era eu que entrava no diabo, né? Ficava totalmente endemoniado por causa de uma fantasia, para passar a noite toda nas baladas, né? Bebendo, ali aproveitando as noitadas da vida. E chegava nessa época eu ficava perturbado, eu queria uma fantasia de todo jeito. Eu cheguei a desfilar numa noite, numa escola, depois chegava, já corria para o outro, no final da avenida. Isso estava já na minha vontade naquela época. E eu lembro que às vezes eu saía de casa assim à noite, eu falava para minha mãe: mãe, eu vou sair, né? E minha mãe sabia que eu não tinha hora para voltar, mas a minha mãe, ela entrava no quarto, dobrava o joelho e falava assim: Senhor, salva meu filho, salva meu filho, guarda meu filho, salva meu filho. Então é muito importante, né, quando a gente tem uma cadeia de proteção, né, proteção espiritual pelas nossas vidas. E eu quero louvar a Deus assim pela nossa missionária, que está sempre orando aqui, abençoando a igreja dos bairros, dos municípios, pastor Jonathan, que tem orado e jejuado pelas nossas vidas, né? Uma proteção que não pode faltar. Louvar a Deus também pelas mulheres. O pastor Jonathan falou semana passada, no aniversário do seu casamento, a importância da gente ter uma mulher de Deus. Eu louvo a Deus também pela minha esposa, que eu falo que ela é 90% do meu ministério, né? Tem coisa que eu não vejo, mas as mulheres veem por nós. Então louvo a Deus que a gente tem uma cadeia de proteção, né? Esta igreja que você congrega, esta igreja que você está, que você nasceu aqui, é uma igreja de oração. A Igreja Maravilha de Jesus, ela é conhecida pela oração. Nós temos cobertura de oração. Então a igreja está reunida na Casa de Maria. E Deus, às vezes, irmãos, tem alguns momentos da nossa vida que a gente pergunta: será que Deus ouve a nossa oração? Parece que tem hora que a gente ora, não está acontecendo nada, né? Porque a gente pede para Deus as nossas necessidades, né? A gente pede e fala: será que Deus está ouvindo? Tem hora que a gente desiste um pouquinho, parece que não está acontecendo nada. Mas toda a oração, irmãos, ela é recebida por Deus no céu. Enquanto você ora, Deus está movendo o sobrenatural. Aleluia. Então a igreja está orando. Irmão, a igreja do Pedro não tem recurso. Hoje nós temos, né? Hoje você pode passar por uma acusação, você tem um advogado, você pode contratar um advogado, mas naquela época não, a igreja não. Ainda mais que Herodes era rei, que ele dava a palavra dele, ele só, né? Talvez ele nem voltasse atrás. Então Pedro não tinha recurso, não tinha quem o defendesse. Então Pedro não tinha dinheiro, não tinha nada para se pagar, a igreja não tinha, mas a igreja tinha o poder do Espírito Santo. A igreja tinha Jesus guardando a igreja. E a igreja, ainda que a igreja muitas vezes é maltratada, ainda que muitos falam mal da igreja, a igreja ela tem um dom, esse dom se chama Jesus Cristo, e o Espírito Santo, ele é quem guarda a tua igreja. Pode falar mal de você, pode blasfemar de você, pode fazer o que quiser, só que eles têm que saber que você tem um Deus, irmão, que não abre mão da sua vida, que te guarda todos os dias. Aleluia. E Pedro está lá na prisão. E é tão interessante que, se você olhar para a vida de Pedro, você vê um homem de fé, né? Porque ele está preso, ele sabe, o Herodes programa para matar ele depois da Páscoa.
Ele sabe que vai morrer. Só que a morte dele poderia ser pior do que a morte de Tiago. Tiago foi morto à espada. Imagina você agora, você está preso numa prisão e você sabe que você vai morrer amanhã. Você dorme direito, irmão? Às vezes eu 61 anos, né? Não parece, né? Eu não tinha o costume de ir no médico. Aí a minha esposa, a Edilson, falou assim: vamos passar um dia no médico da família. Eu falei: vamos lá. E eu fui a primeira vez, e quando eu sentei lá no... Não, você não está doente, né? A minha pressão pode ser 12/8. Mas quando eu sentei no banquinho do médico, ele mediu, está 16. Ele falou: você está com pressão alta. Eu falei: não, doutor, eu estou ansioso. A gente está ansioso. E eu falei: não, eu estou ansioso. Eu falei: eu vou falar com o senhor, o senhor vai... Aí depois acalmou, eu falei: pode medir de novo? Aí ele mediu de novo, a minha pressão voltou ao normal. Então só de ir no médico, só de você ir no dentista, né? Você escuta aquele barulhinho da maquininha, você já vai procurando algum lugarzinho lá para segurar, né? A gente tem medo. A gente tem medo, né, do boleto que a gente não tem condição de pagar no outro dia, a gente não dorme direito, né? O menino que namora, não viu a namorada há uma semana, ele não dorme direito, não é verdade? Então a gente tem medo de tudo. Agora imagina se alguém falar que a gente vai morrer no outro dia e vai se passar a espada. Não, você não vai dormir, a gente vai entrar em parafuso, vai morrer antes da espada chegar até nós. Mas o Pedro, ele era tão confiante em Deus, ele era tão homem de oração, ele cria tanto nas promessas de Deus, que ele estava dormindo. Ele consegue dormir na hora das suas dificuldades, né? O crente que tem fé, você pode até passar por luta, passar por prova, irmão, mas pode dormir, porque o Senhor, Ele está no controle de tudo. Esses dias chegou uma irmã lá na igreja e falou: pastor, não estou dormindo direito. Eu falei: irmã, aí eu falei: irmã, porque a irmã não tinha problema nenhum, só estava ansiosa. Aí a gente orou por ela, eu falei: irmã, pode ir para casa que você vai dormir. Aí no outro dia, a irmã chegou e falou: pastor, dormi a noite. Eu falei: você não tinha nada, você não tinha nada, dorme em paz, Deus está no controle de tudo. Então Pedro, ele está dormindo, e a igreja está orando. Irmão, a igreja não está falando mal, não é verdade? A igreja está reunida lá na casa da Maria, lá na sala, não sei se lá no quarto, não para falar mal dos seus pastores. Se o Pedro está preso, é culpa dele, né? Ele não vigiou, ele não podia ter andado em Jerusalém essa hora, o erro foi dele. A igreja não está para maltratar a igreja está para interceder. Glória a Deus. E hoje quanta gente, né? E bate o dia da igreja, é só um crente cair, é só acontecer uma coisa, está falando mal da igreja. A igreja não é para falar mal, não é para matar, para afundar, a igreja é para levantar. Glória a Deus. É para levantar. Foi assim que Jesus fez na vida de Pedro. Pedro estava andando pelas águas, de repente ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Quando ele está afundando, Jesus pega na mão dele e levanta ele. Eu não vim aqui para te matar, eu vim para te levantar. Então a igreja se reúne para orar. Salva Pedro, não deixe Pedro morrer. E quando a igreja está orando, o que acontece? Através da oração. Quando você ora, quando nós oramos, o sobrenatural, o espiritual está se movendo. Deus envia um anjo lá dentro da prisão. Isso era de noite, num lugar escuro. Eu imagino que estava frio ali. E Pedro, olha, era uma prisão, ele estava sendo prisioneiro especial. Guarda, era 16 soldados, né, 4 quartetos de soldados guardando, 2 segurando aqui na mão dele algemado, as suas mãos algemadas, o pé algemado, porque ele não podia fugir. Ele era especial para Herodes. Já pensou, irmão? Se Herodes mata ele, anuncia, né? Ele ia para julgamento no outro dia, mas já era morte certa. Aí a glória de Herodes, e o Herodes gostava, né, da glória, ele queria ser como Deus. Aí ele ia estar lá em cima. Mas a Bíblia diz que a igreja, ela está orando, e de repente, naquela prisão, um anjo aparece naquele lugar. E o lugar é iluminado, né? Aonde Deus está,
o lugar é iluminado. Você pode estar em trevas, passando por dificuldade. Deus vai enviar o teu anjo, irmão. E o lugar vai ser iluminado. O que era trevas volta a ser luz. E Pedro dormindo. E o anjo toca no ombro dele. Desperta, Pedro. Pedro está lá roncando, irmão. Quem vive pela fé consegue dormir. Quem vive, não, sabe, nós temos que viver não por aquilo que vivemos, mas só que a gente vive pela fé. Quando você vive pela fé, você crê que Deus está se movendo, que Deus está te curando, você crê que Deus vai te usar no ministério, você crê na unção de Deus sobre a tua vida, você crê nas promessas de Deus. Talvez, alguém pode perguntar assim, mas por que o Tiago morreu? Porque talvez o Tiago naquela época, Deus só tinha um plano com ele até ali. Mas por que o Pedro dormia? Porque Pedro talvez sabia que na vida dele tinha uma promessa. E se Deus tem promessa na sua vida, pode o mundo se levantar contra você, mas as promessas de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Se assim você quiser, Se você quiser, e se você for fiel, todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Então Pedro está dormindo, o anjo toca nele, desperta e levanta depressa. Aí o anjo fala mais assim: olha, põe as suas vestes. Irmão, Herodes já tinha tirado a sandália de Pedro, já tinha tirado o cinto de Pedro, já tinha tirado a capa. E o anjo falou assim: põe o seu cinto. Não é cinto, muitas vezes significa, se você for lá em Efésios 6:10 em diante, cinto não fala de justiça, também pode ser autoridade. A capa pode falar de unção, Talvez Pedro estava lá, mas o Herodes falou: vou tirar a sua unção, você não vai fazer mais nada. E o anjo falou assim: põe a sua capa, põe o seu cinto e também põe as suas sandálias. Porque naquela época andar descalço era só quem era escravo. Quem era escravo tinha que andar preso, ser dominado por essa pessoa. Mas quando o anjo fala assim: põe a sua sandália, porque você não é escravo, você é filho, você é livre. Hoje você está aqui, você é filho de Deus, você é salvo, você faz parte da família de Cristo. As bênçãos de Deus também estão sobre a sua vida. Você é livre. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Você é livre. Antigamente, nessa época, eu não era livre, eu era dominado pelas coisas mundanas. E hoje não, eu sou livre pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E você hoje é livre. Põe as sandálias. E o anjo falou: vamos. Aí ele passa pela primeira guarda, passa pela segunda guarda, e faltava só uma porta, que era a porta que dava acesso à rua. E essa porta, a Bíblia diz que era uma porta de ferro, talvez cheia de cadeados, e talvez não poderia ser aberta pelo homem. Mas o Senhor, que a porta disse, mas a palavra de Deus diz assim, que a porta mais difícil, que se parecia impossível de se mover, essa se abriu por si mesma. Lá na minha casa, e eu sei também que na casa de muita gente, hoje nós temos acesso ao controle remoto, pastor? Eu estou chegando na minha casa, dá uns 10 metros assim, eu aperto o controle, o portão abre, Aí a gente olha, Davi tem uns 3 desses lá, Só que a gente olha e fala assim: que tecnologia, irmãos? Parece que foi criada agora. Mas há 2025 anos, Deus já tinha criado isso. Deus já tinha portão automático, O poder de Deus fazer os portões abrir sozinho. Então essa porta que está sendo difícil na sua vida, essa enfermidade, essa porta de emprego que se fechou, esse problema na sua vida financeira que parece uma porta de ferro, hoje Deus está abrindo ela sozinho. Você vai ter que empurrar, você vai ter que quebrar essa porta.
Deus ele vai abrir sozinho. Glória a Deus. Foi tão interessante, né, pastor João? Que o Pedro achou que era um sonho. Isso é até meio tonto, né? Esse é um sonho. Irmão, o que Deus vai fazer na sua vida não é sonho. Você vai achar que está sonhando. Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode fazer esse milagre? Você vai achar que é um sonho, mas não é sonho. Pedro achou que era um sonho. Mas quando ele estava seguro, o anjo de Deus só vai deixar você quando você estiver seguro. Para mim terminar, eu lembro, faz uns 2 anos atrás, eu fui convidado para um casamento. Eu ia fazer o casamento, celebrar o casamento, ali em Santa Isabel. E eu entrei no carro, estava junto com a Edilza e Samuel, meu filho. Aí na hora da gente sair da casa dele para Santa Isabel pegar a dupla, ficou uma briga assim. O Samuel queria ir na frente. Samuel é meu filho mais novo, tem 22 anos. E a Edilza também queria ir na frente. Aí saiu aquela briguinha, foi a Edilza na frente. Aí eu pegando a Dutra, passamos perto do Ouro Morto. De repente assim, passou, só vi um vulto na minha frente de um carro muito rápido. Esse carro passou na minha frente e bateu no guarda-reio. E ele veio rodando. Mas veio para pegar em mim assim. E olha que eu não corro. Depois, né, a gente foi de 60, a gente, né, anda 90 na velocidade. E esse carro ele veio girando. Eu falei. Aí de repente assim, não sei do nada, a minha mão se soltou, meu pé se soltou, irmão. E eu passei, o carro voltou para o guarda-reio e ficou lá. Aí não deu para a gente parar porque a gente estava embalado na Dutra. Aí chegou na frente, passamos, a gente respirou, né? Aí eu falei assim, esse Deus, se não é a mão do Senhor, foi o anjo do Senhor que nos livrou dessa verdade. Porque ia pegar, ia outros carros, ia bater um para lá, bater para cá. Mas só aquele carro rodou e voltou para o guarda-reio na minha frente. Assim. Eu falei assim, foi o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor. Glória a Deus. Você já percebeu algumas vezes na sua vida que você estava num lugar e que aconteceu alguns processos na sua vida e apareceu alguém, ou aconteceu, às vezes até o carro dentro que foi o pneu, aí você não chega no lugar, aí depois você vai ter um acidente. Aquele dia, irmãos, foi o anjo do Senhor que estava te guardando. Foi o anjo do Senhor que estava te guardando, te abençoando. No momento da tua enfermidade, quando o médico falou assim, eu não sei mais o que fazer, mas a mão de Deus está lá, o anjo do Senhor está lá. Então o Pedro ele sai, e quando ele estava no meio da rua, ele olha para trás e ele fala, agora sim, que Deus me livrou da mão de Herodes e também de todos os judeus. Quando ele recebe a bênção, o que ele vai fazer? Eu recebi uma cura na igreja, eu recebi uma bênção na igreja. Vou contar um testemunho na igreja, porque tem muita gente que recebe bênção e não volta mais. Às vezes volta para a festa, esquece da obra de Deus. Só que Pedro não, Pedro era crente, ele era um homem de oração. Ele vai para onde? Ele vai para o bar? Não. Ele vai para a festa? Não. Ele vai se alegrar? Não. A primeira coisa que ele faz, ele vai lá na casa da Maria, aonde está acontecendo o mover da oração. Ele vai contar o testemunho. Ele vai contar o testemunho. Ele chega lá, ele bate na porta. E uma menina chamada Rode escuta a voz de Pedro e talvez ela não acredita, né? Porque ela está orando, ela sabe que é impossível Pedro escapar. Ela escuta e de tão alegre ela não abre a porta, ela esquece. E ela fala para os discípulos, Pedro está aí. Os discípulos que estavam orando não acreditavam também no impossível de Deus.
Você não, né, você está aleluiado, você não ficou na cabeça. Deve ser o anjo do Pedro, mas não pode ser o Pedro, ele está preso. Quem vai tirar ele da mão de Herodes? Mas eles se esqueceram do poder da oração. A oração é poderosa. Aquilo que você não faz, Deus ele faz por você. Até de tanto insistir, os discípulos vão lá e abrem a porta. E ali o Pedro pode entrar e o Pedro conta tudo que Deus fez na vida dele. E pode ter certeza que esses dias você vai contar tudo o que Deus vai fazer na sua vida. Porque enquanto você ora, enquanto você busca, Deus ele envia os teus anjos da ordem a teu respeito. E que você saia daqui nesta manhã abençoado, sabendo que você nunca está sozinho. Que através da tua vida com Deus, através da tua oração, através da tua renúncia, tem anjos de Deus ao seu favor. Eu costumo e aprendo com os meus pastores que você adquire uma autoridade, você recebe autoridade, toda autoridade é um processo na nossa vida. Você recebe porque você fez alguma coisa para merecer. Você recebe autoridade se você merecer. Então quando você ora, quando você busca, você tem anjos de Deus ao seu favor. E que você saia daqui acreditando nessa palavra, que aonde você estiver, tem anjos guardando, te abençoando todos os dias da sua vida. E que Deus abençoe. Muito obrigado ao meu pastor, à minha pastora, muito obrigado. Você sai daqui abençoado. Posso só dar uma palavra, pastor? Tem anjos de Deus. Ninguém pode tocar em você. Tem anjos de Deus nessa noite. Tem anjos de Deus na vida de vocês. Pode até se levantar, mas não pode tocar. Como nós aprendemos a semana passada com o nosso pastor, aí naquele que tocava os ungidos escolhidos de Deus. Você pode até questionar, mas você não pode tocar no ungido de Deus, que foi colocado por Deus. Ninguém pode tocar em você, porque você é ungido de Deus. Que Deus abençoe.